Olá, bom dia, terça-feira começando agora, 6 horas e 2 minutinhos. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, Haroldo Arruda, bom dia a você que nos honra com a sua prestimosa audiência. Hoje, 31 de agosto, o último dia do mês do cachorro louco. Que venha setembro e com ela a primavera, e com a primavera mais esperança para todos nós. Amém. Agosto indo embora e espero que leve as queimadas juntos. Que venha a chuva, né? As queimadas, né, professor? Que essa chuvinha que passou aí só passou. Bom dia. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, o jornalista Kleber Lima. Bom dia a você. Um dia abençoado e iluminado a todos. É isso aí, vamos então dar aquela olhadinha bem rápido no trânsito para ver como está a movimentação nas principais vias daqui de Cuiabá. Começamos com a Avenida Arquimedes Pereira Lima. Que imagem linda! Movimento tranquilo nos dois lados da pista, mas amei ver, viu, essa perspectiva aí cheia de verde, de natureza. Tá assim meio murchinha, não tá aquele verde também laranja, né, por conta do período de estiagem, mas daqui a pouco vai vir uma chuva nesse setembro, porque setembro tem primavera, né, senhores? Deve mudar um pouquinho o cenário aí, com a graça de Deus. Aí também, bem a entrada de Cuiabá, também movimento tranquilo. Neste horário são apenas 6 horas e 3 minutinhos. E olhando assim, distante do viaduto, parece que tem uma fumaça ali ao fundo, né? Não dá nem para a gente distinguir nesse momento se de fato tem fumaça aí, se o céu está encoberto ou não, se apenas o fato de estar bem longe essa imagem. Agora fomos para Palmiro Paz de Barros, um movimento também um pouquinho mais acentuado em um dos lados aí da pista, naquele que vai do Distrito Industrial para o centro da cidade, né? Quem está passando por aí tem uma grande chance de 100% pegar a Avenida Fernando Correia, porque é uma das avenidas mais movimentadas ainda da capital, que tem um estrangulamento passando por inúmeros bairros e sem muitas alternativas, né, de outras rotas. Vamos agora para outro ponto da cidade, a Avenida Miguel Sutil, ali na trincheira do Santa Rosa, movimento também de boa aí, dá para seguir com muita tranquilidade, seja qual for o seu destino. 6 horas e 5 minutinhos, atenção, tá na hora de levantar da cama, hein? Não fica aí assistindo a gente, viu? Agora aí, a Avenida do CPA, o trânsito um pouquinho mais pesado aqui, no sentido também, bairro centro, mas tudo tranquilo, graças a Deus. Gente, é isso aí, viu? Essas são as imagens das principais avenidas daqui da capital, a gente tentando orientar você a pegar aí o seu destino, mostrando como está a movimentação. Encerramos aí com a Avenida Monte Líbano e se você quiser saber mais informações do trânsito ao longo do dia, já sabe, né? Todos os outros nossos telejornais mostram a movimentação. Temos logo mais aí o Cadeia Neles, Jornal do Meio-Dia, tem o Cidade Alerta, o Balanço Geral e também tem o De Carona. De Carona te deixa muito bem informado, principalmente naquela hora do dia crucial. Gente, eu fiquei até sem palavras agora. Olha esse sol, meu Deus, que coisa linda. Chega a ser inspirador. Tô certa, Kleber Lima, ou tô errada? Certíssima. Olha que sol. Quem não é apaixonado, né, por esse sol de Cuiabá? É lindo demais. É quente, mas ele é lindo. Tá certo, gente. Ó, De Carona, 90.7. Agora com Daniel Santos e Verônica Raquel. Bom, vamos que vamos, porque as notícias, gente, olha, estão fervendo Brasil afora, hein? Mas vamos começar falando daqui de Mato Grosso, mas com viés lá no governo federal. É que todo mundo sabe, a crise entre o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro e as outras instituições, os outros poderes. E isso já respinga em todos os estados, porque 7 de setembro já está chegando. Pois é. E quem já fez aí declarações, já se posicionou em relação a essa data foi o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Vamos ver então o que o chefe do Executivo Estadual já disse a respeito da data. O principal assunto discutido na reunião entre os governadores do país, que foi realizada no dia 23, segunda-feira da semana passada, foi
a crise entre os poderes. Na tentativa de buscar uma conciliação, tentar também trazer estabilidade, principalmente econômica, os chefes de Estado resolveram solicitar uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro para tratar do atual cenário. O governador Mauro Mendes participou da reunião e defendeu o encontro para que todos os poderes possam trabalhar juntos e trazer resultados nas pautas de interesse da população. Os governadores pretendem agir como mediadores para tentar reverter o clima de instabilidade nas últimas semanas. Sobre as críticas feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal, o governador Mauro Mendes disse que, com tudo isso, quem acaba perdendo é a sociedade. Olha, eu não quero entrar nessa celeuma, né, do STF do presidente. Eu só espero que eles busquem a paz e que governem para a maioria da população. Sobre a possível participação de militares das forças policiais no protesto a ser realizado no dia 7 de setembro, o governador disse que cada um pode fazer a escolha que quiser, desde que não deixe as funções trabalhistas de lado para participação em manifestos em todo o estado. Eu acho que o protesto está se concentrando lá em Brasília, né, e espero, desejo e rogo para que faça qualquer protesto em qualquer lugar do Brasil, mas que ele seja pacífico e respeitoso. Caso os servidores públicos acabem faltando ao trabalho para a participação em protestos, o governador diz que haverá penalidades. Olha, como cidadão, né, e óbvio, cada cidadão tem a sua profissão, eles podem ir. O que não pode é nenhum servidor público, nenhum, deixar a sua atividade, né, e participar de qualquer coisa que seja, não é porque um protesto. Com imagens de Roberto Garcia, apoio técnico de Elton Júnior, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Obrigada, Luiz. Olha só, senhores, Kleber Lima, vou começar por ti hoje. O governador Mauro Mendes estava falando de paz, mas ele mesmo estava com uma certa carranca, estava duro, né? Dizendo que espera um 7 de setembro diferente, pelo menos aqui em Mato Grosso, pedindo já, né, gente, olha, vamos nos acalmar, e também já deu uma dura aí nos servidores, ninguém é para deixar a atividade não, o seu trabalho, para manifestar-se, né? Ou seja, já falando sobre os militares. Agora, como nesse momento é importante ou tem resultado um gestor estadual pedir por paz e harmonia num período em que o próprio presidente da República diz o seguinte, Kleber Lima, ou ele sairá preso ou morto ou a vitória. Depois ele mesmo descartou que morte não, né? Não, preso não, jamais ele seria preso. Diante dessas declarações, é possível encontrar um momento pacífico para 7 de setembro ou discursos que possam engrandecer a nossa democracia? Bom, Luciana, primeiro que há um movimento sim dos governadores de todos os estados, ou da maioria deles, para, inclusive eles têm reuniões agora essa semana para tentar construir uma alternativa pacífica para o Brasil. Essa polarização que está sendo iniciada, né, que foi iniciada por motivos artificiais, ela acaba ganhando corpo na medida em que a corda é esticada, continua sendo esticada todo o tempo pelo presidente da República. Esse final de semana, e na verdade nas últimas semanas, o presidente tem feito duas ações simultaneamente nesse sentido, que é estimular os grupos mais fanatizados, igrejas, participou até de culto por telefone de igreja evangélica aqui de Mato Grosso no fim de semana. Em Goiânia, no sábado esteve em Goiânia participando também, onde ele falou essa frase que você destacou, e estimulando também as polícias militares. Primeiro porque sabe que só com as Forças Armadas ele não consegue praticar um golpe, nem tentar, porque as Forças Armadas têm bom senso, né? Já está dividida em relação a isso, não faria. O Brasil mal curou a cicatriz de 64 e não está preparado para outra aventura ditatorial dessa maneira. E as polícias estão mais bem aparelhadas também, né? Essa é a verdade. Tem muito mais gente, o contingente é maior e muito mais aparelhada. Sobre a questão das polícias, eu quero destacar o seguinte, o juiz Faleiros ontem, não sei se isso está programado para frente, está até manchete hoje do Jornal A Gazeta, que eu vou mostrar aqui, né? Ele publicou uma advertência muito clara, dizendo o seguinte, que qualquer ato de insubordinação,
que quebre a hierarquia militar ou que possa ser considerado subversivo, ou seja, contra a ordem institucional, não será tolerado. Será severamente punido. O juiz é o juiz da vara militar. Ah, mas é um juiz que decide. Para quem nós acompanhamos recentemente aquele caso da Grampolândia, né? Com muito tempo, e todos os militares ali foram julgados por esse juiz. Já que você abriu esse paralelo, quero te perguntar, foi uma antecipação salutar esse posicionamento do juiz, o Kleber Lima? Total, é uma advertência, diz, ó, não vai que é fria. É papel dele nesse momento? Eu acredito que sim, é papel dele, como tem sido, porque assim, o país está na antessala do golpe, da desestabilização institucional. As instituições precisam se autorregular nesse momento, né? Tem, inclusive, assim, um manifesto que era para ter sido divulgado nesse final de semana pela classe empresarial brasileira, industrial, liderado pela FIENTE, pela FEBRABAN, pedindo harmonia entre os poderes, porque nenhum poder é maior que o outro, mas nenhum pode ser atacado como tem sido atacado o Supremo Tribunal Federal, curiosamente, né? E o que eu chamo a atenção também para tudo isso é que enquanto a gente discute os atos de 7 de setembro, o Brasil não discute o aumento do gás, o Brasil não discute o aumento dos combustíveis, o Brasil não discute a fome que está assolando as famílias brasileiras, o Brasil não discute o desemprego, não discute mais a pandemia. Quer dizer, o Brasil discute essa pauta artificial criada, mas que está virando verdade, que está se materializando em razão do interesse mesmo do presidente da República de desviar a atenção e de medir força para saber qual é o tamanho que ele tem, porque ele vem diminuindo, né? Inclusive com esse manifesto dos empresários, é um indicador claro da perda de popularidade e de apoio do presidente, porque esse setor foi fundamental na sua eleição. Então a gente precisa também, assim, às vezes, entender que a gente está sendo enredado, né? Que a sociedade, que eu digo a sociedade, às vezes, é enredada em determinadas manipulações sem perceber direito. Professor Haroldo Arruda, o senhor já manifestou aqui ontem que é completamente favorável, né, a aglutinação das pessoas para se manifestarem no dia 7 de setembro. Eu sou favorável à aglutinação de pessoas? Não, o senhor é favorável ao movimento das ao pessoas movimento, irem, sim, entendeu? Um ato democrático, os brasileiros têm todo o direito, todo o dever, é uma data muito importante para a gente. O senhor fez até um paralelo em relação à Revolução Francesa. E aí a gente continua nessa discussão. O momento é legítimo, mas os debates ficam cada vez mais inflamados, inclusive a posição do próprio presidente Jair Bolsonaro, que novamente ele voltou a ter falas que incomodaram muitas pessoas, outras instituições que entendem que seria um novo confronto aí, reforçando que não existe um ambiente para ter harmonia, mas sim de continuar uma ruptura diante das falas do próprio presidente. Como que o senhor avalia isso? A corda não está mais esticada, ela já arrebentou. Né? Essa história de que a corda está esticada, vai arrebentar, a corda já arrebentou porque os poderes perderam credibilidade perante a opinião pública. E quando você tem uma situação como essa, você tem uma instabilidade política muito grande no país. Né? Isso é fato. Todas as grandes conquistas são consequência de grandes esforços. Né? É preciso que você tenha esforço para que realmente essa conquista aconteça. O que as pessoas precisam entender, o que a oposição está tentando inverter o processo, criar uma situação contrária, dizendo, não sai à rua, que você será morto, os manifestantes estarão todos armados, isso é uma bobagem. Não existe golpe, não existe uma nova período ditatorial, não existe absolutamente nada disso. O que existe é um protesto pacífico de boa parte da população brasileira que não aguenta mais corrupção, que não aguenta mais desmando, que não aguenta mais ministros que não respeitam a Constituição, né? Que não aguentam mais essa situação completamente insuportável que vive o país, onde você tem uma instituição que deveria apenas julgar e processar, simplesmente legislando há muito tempo e na contramão do bom senso de absurdamente tudo. Até o próprio presidente Jair Bolsonaro não é contra o STF, né? As pessoas são contra a arbitrariedade de alguns ministros lá dentro do STF. Ninguém é contra a instituição, pelo contrário. As instituições precisam ser fortes, né? Não devem ter máculas nenhuma, né? Do seu ponto de vista moral e ético. Elas precisam ser íntegras, né? Precisam ser admiradas.
o STF, o STJ, o Congresso Nacional, mas infelizmente a gente não consegue. A gente não consegue porque as decisões, na maioria das vezes, por essas instituições, vão completamente na contramão do bom senso da pessoa mais comum, que nem de lei ela conhece. Mas ela sabe que um bandido, que de certa forma foi com inúmeras provas, né, foi desvelado à sociedade, né, o aparelhamento que ele criou em estatais em nosso país, um ex-presidente da República, com inúmeros escândalos, está solto. E foi solto pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma das medidas, são várias que o Supremo tomou. Quantos atos inconstitucionais, completamente vaidosos, carregados de ódio, né, que não deveria ser assim por parte de determinados ministros, falando exclusivamente do ministro Alexandre de Moraes e do Barroso, com relação a esse processo todo, inclusive do voto impresso. Tem cabimento o ministro sair do seu local de origem para ir até o Congresso Nacional pedir voto, para votar em contra o voto impresso? Peraí, isso é um absurdo, nunca aconteceu isso nesse país, isso vem acontecendo há muitos anos. Então, Luciana e telespectador, a corda já arrebentou. Já arrebentou, e o movimento do dia 7 de setembro será eu já disse por várias vezes, quando eu comparo esse movimento, não é questão de violência não é questão de violência, né? Quando eu comparo com a Revolução Francesa, não é nesse ponto que eu comparo com relação ao cenário que se vivia no momento, que era um cenário de corrupção, era um cenário de descrédito, absurdo, né? E caiu a aristocracia naquela época justamente por isso, a população não aceitava mais essa desigualdade gigantesca que a população vive hoje. Então, eu particularmente acho que, acabei de receber aqui uma nota importante, né, mostrando que realmente os caminhoneiros vão parar no dia 7 por 72 horas, né, vão liberar apenas cargas vivas por um período X e depois vão parar de forma indeterminada. Então, tudo indica que realmente será uma manifestação bastante grande, consistente no dia 7, mas totalmente pacífica. Eu não penso em nenhuma possibilidade de invasão de STF, absolutamente nada disso, absolutamente fora do contexto esse tipo de raciocínio. Eu não consigo imaginar isso. Tá. Agora, ainda falando sobre esse assunto, Kleber Lima, vou voltar para você, porque as declarações recentes do presidente já respingaram, inclusive, no ministro-chefe da Casa Civil. Vamos lembrar quem é? Ciro Nogueira, do PP. E aí, qual foi o conselho que o próprio ministro deu já ao presidente? Presidente, espera mais um pouquinho para escolher o seu partido? Ou seja, já é um chega para lá em Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação em relação a esse conselho, a essa ponderação? O que pode estar por trás de tudo isso, nesse momento em que o principal aliado pede para o presidente esperar? Olha, eu não me admiraria daqui a pouco, Luciana, se nós tivermos em relação ao presidente Jair Bolsonaro o que aconteceu aqui em relação ao Antônio Galvão, né? E a gente da própria família dizendo, mas chega, para, gente, doidura tem limite, né? Maluquice tem limite, vamos recuperar o bom senso. Então, assim, estou querendo com essa resposta dizer que qualquer pessoa, ainda que tenha muitos defeitos, mas em relação a esse assunto já percebeu a falta de razoabilidade e bom senso do presidente. Nós temos um presidente absolutamente desequilibrado. Absolutamente, é sem par na história do Brasil, quase sem, não vou dizer que é sem par na história do mundo, porque em algumas ditaduras que a gente tem aí espalhadas pelo mundo, tem personagens tão ou quão assim, inacreditáveis, né, como o Jair Bolsonaro. O que me assusta não é o Jair Bolsonaro fazer o que ele faz, porque ele já fazia isso há 20 anos, há 30 anos no Congresso Nacional. O que me admira e me causa espanto é pessoas relativamente bem formadas, inteligentes, acreditarem e embarcarem nisso. Aí é que eu fico assustado. Mas assim, eu não posso fazer nada também, a não ser rezar para que essa doença passe, que essas pessoas se curem. E a esperança também que nós devemos ter, mantida a democracia, que a democracia tem um melhor remédio para isso, que é a alternância de poder, né? Então, assim, os governantes passam. O Lula passou, a Dilma passou, o Temer passou, o Collor passou, o Fernando Henrique passou, todos passaram. E o Jair Bolsonaro passará, como diria o Drummond, né? Eles passarão, eu passarinho. Eu prefiro a poesia nessa hora. E dizer só o seguinte sobre o Supremo Tribunal Federal, que hoje a quarta turma, salvo engano, a quarta turma do STF julga
uma revisão do foro privilegiado do filho 01 do presidente, que é o senador Flávio Bolsonaro, em relação ao inquérito da rachadinha. Se ele tem ou não direito a foro privilegiado, porque hoje ele é senador, mas o caso refere-se ao período em que ele era deputado. Então, é um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro que ele seja julgado lá na Justiça Estadual do Rio de Janeiro e não no Supremo, como ele deseja. Essa decisão será tomada hoje. O presidente da Câmara é um ministro que já foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, então a gente precisa aguardar o que vai dar. Essa atuação do Supremo Tribunal Federal em relação a alguns membros da família do presidente está na origem da luta sem trégua que o presidente faz contra o Supremo Tribunal Federal. Eu fico feliz de ouvir o professor dizer aqui que o presidente já não acha mais que o Supremo como um todo é um problema. Já vai individualizando a crise. Isso é um avanço. Já vai diminuindo o discurso do ódio. Isso é uma tendência desse movimento depois das últimas atitudes do Supremo, de agir com mais rigor. Então, assim, é bom. E ajustando esse discurso para dentro da razoabilidade é tranquilo. Eu acho que a manifestação, como diria outro poeta, né? Castro Alves, se não me engano, assim, a praça é do povo como o céu é do condor. Então ninguém pode ser contra manifestação, ocupação de espaços públicos para fazer manifestações pacíficas, ordeiras, dentro dos limites da Constituição, como o próprio presidente gosta de falar. Fora disso, é ruptura, é revolução ou golpe. Não tem outra explicação. Agora, senhores, o Kleber disse um ponto importante, a alternância do poder. Vamos falar então de polarização, porque é um tema muito importante nesse momento e é o que a sociedade se pergunta, né? Parte dela apenas. Vamos novamente ter apenas 2 candidatos? Vai ser uma outra eleição com a polarização? E aí, professor, eu pergunto para ti, dificilmente nas últimas eleições, se a gente puxar aí todo o histórico, fugiu de polarização. Parece que ela é enraizada em todo o processo eleitoral, não só aqui do Brasil, mas é uma situação pertinente também em muitos outros países. Mas nesse momento, quando a gente fala de polarização, não existe um novo nome, né? Nós temos aí, de forma polarizada, o ex-presidente Lula, com uma rejeição incrível e também uma aprovação dos apoiadores, e a mesma situação em relação ao presidente Jair Bolsonaro. A construção de uma terceira via é muito complicada, em todos os sentidos, né? E o Brasil, infelizmente, vive essa polarização já há alguns anos. Eu, particularmente, sempre achei que o presidente Jair Bolsonaro iria fazer um discurso conciliativo, né? De conciliação entre os brasileiros logo após a sua posse, mas não, ele continuou, de certa forma, mantendo a sua linha de raciocínio, mantendo o seu posicionamento, falando para o seu grupo específico e que ganhou corpo, né, durante o seu primeiro ano de governo e, de certa forma, houve um certo abandono ou perdeu-se um pouco de popularidade por parte do presidente Jair Bolsonaro por conta de pandemia, por conta de aumento de combustível, por conta de aumento de gás, por conta de vacina, por conta de uma série de coisas, né? Mas isso está sendo naturalmente reconstruído por conta exatamente das atitudes do governo federal. Eu não acho que o presidente Jair Bolsonaro é um desequilibrado, não penso dessa forma. Pelo contrário, eu acho que ele é muito bem intencionado. Ele é muito bem intencionado nas suas ações, tem bons ministros que estão fazendo excelente trabalho, diga-se de passagem, o próprio ministro Tarcísio, que está fazendo uma revolução na área de infraestrutura nesse país, né? O próprio Paulo Guedes, com todos os acertos e erros, eles têm dificuldade, muitas vezes falam sem pensar e, de certa forma, acabam recebendo críticas, é natural, ele como os gestores não deveriam agir dessa forma, né? Falam sem pensar, mas enfim, o próprio auxílio emergencial por parte do governo federal durante a pandemia, as negociações de vacina, quer dizer, todas foram dentro de um parâmetro aceitável, vamos dizer assim, considerando que o nosso país é um país relativamente pequeno, economicamente falando, quando comparando com outros países de primeiro mundo que têm um poderio econômico infinitamente maior, né? Quando você compara, a situação do país hoje não é muito diferente da situação dos Estados Unidos, por exemplo, da Alemanha. Os Estados Unidos têm 11 milhões de desempregados, tem gente passando fome, né? Milhares de famílias endividadas. Qual a diferença dos Estados Unidos para o Brasil se você comparar do seu ponto de vista econômico? Está faltando gasolina lá também. Lá está faltando gasolina nos Estados Unidos, né? A gasolina está cara também nos Estados Unidos. Quer dizer, você está entendendo? Quer dizer, Biden também tem problema nos Estados Unidos, assim como Angela Merkel tem na Alemanha.
Boris Johnson tem no Reino Unido, porque todo mundo tem problema, mas ninguém é chamado de genocida. Aqui não. Aqui a polarização é tão grande, a intolerância é tão grande, que o problema não está no presidente. O problema não está na hidroxicloroquina, o problema não está na ivermectina, o problema não está em absolutamente nada disso. O problema está no presidente. A gente precisa fazer. O que a gente pode fazer para derrubar o presidente? Vamos falar que esse copo aqui, entendeu? Esse copo aqui faz mal. Faz mal por quê? Porque é o presidente Jair Bolsonaro que colocou esse copo em cima dessa mesa. Está entendendo? Então, este que é o problema desse país. Enquanto nós vivemos essa intolerância imperativa em nosso país, nós nunca vamos resolver. O que a gente está tentando lutar, a gente, no caso de brasileiros, independente de ser de direita ou de esquerda, no dia 7 de setembro, é uma luta pela nossa liberdade, né? Liberdade de expressão, de opinião, é um desvelamento de insatisfação enquanto brasileiro, né? Que ama o seu país e está vendo que a coisa está desmandada, estão cometendo excessos, né? Abusos de autoridade onde não deveriam cometer. É isso. Polarização, eu estava falando, Kleber Lima, e a terceira via? Eu vou falar disso também, eu gosto desse assunto, mas antes o professor falando aqui que o Guedes é um dos bons ministros do Fernando Henrique, olha quem que eu fui buscar. Opa, FHC Passou não, também já o foi. Fernando Henrique do Bolsonaro, e eu recebi ontem uma coletânea de frases, de pérolas do Paulo Guedes, dadas como ministro da Fazenda do Brasil, nesses 2 anos e meio, quase 3 anos, né? Eu vou ler algumas aqui, só para a gente ver como ele é uma pessoa razoável. O que ele diz? Rico capitaliza recursos, pobre consome tudo. Classe média exagera no prato, as sobras poderiam alimentar os pobres. Tudo declaração que ele deu para a imprensa, tá? O preço do arroz subiu porque a vida do pobre melhorou. Tem que aumentar imposto sobre os livros, porque só rico lê. Não há descontrole da inflação. Com 8% o Brasil está no jogo. Com dólar barato, domésticas viajavam para a Disney. Isso foi lá no comecinho, vocês lembram? Então, assim, com esse tipo de orientação, por causa desse tipo de orientação do Paulo Guedes, tem outras aqui que eu vou poupar o nosso telespectador de tanta asneira logo tão cedo. Por causa desse tipo de orientação que nós temos esse manifesto. Aí tem um manifesto com mais de 200 entidades. A frente não saiu? Vai refazer a avaliação dela diante desse manifesto com a FEBRABAN? O Paulo Scaff anunciou ontem que ele adiou a publicação do manifesto porque a FEBRABAN e outras entidades pediram mais tempo para receber mais adesão, né? E também o Lira, o presidente da Câmara, pediu, porque ele sabe do impacto. O PIB brasileiro está dizendo ao governo que não está contente com os rumos do governo, além de pedir a harmonia entre os poderes. Então, veja, um governo, quando ele não agrada mais nem aos pobres que estão passando fome, aqui também está na manchete da Gazeta de hoje, a fila do ossinho que continua. Enquanto nós estamos aqui discutindo 7 de setembro, se polícia pode ou não pode ir armado para o desfile do 7 de setembro, a fila do ossinho continua aumentando, as pessoas estão passando fome. A gasolina, o álcool, o diesel, o gás de cozinha continua aumentando, né? Então, assim, quando um governo deixa de atender as camadas mais pobres da sociedade e, ao mesmo tempo, a elite produtiva, ele precisa repensar o que está acontecendo. Alguma coisa não vai bem, precisa repensar. Se o Brasil estivesse bem, não havia essa polarização. Pois né? mas E a terceira via, que é a pergunta que a Luciana faz, eu venho dizendo isso aqui há quase 3 meses. Todas as pesquisas indicam, quando vão fazer os cenários eleitorais, que existe pelo menos metade dos eleitores brasileiros que não querem nem Bolsonaro e nem Lula. Essa polarização é dos polos. O que significa polarização? O polo. Um polo aqui, outro polo aqui. Esses polos, graças a Deus, não representam a maioria da sociedade. Eles só são mais barulhentos. Então você bota 1.000, 2.000 pessoas fazendo uma carreata, uma motociata, parece que mas não é menos de 5% da sociedade, graças a Deus. Só que ele é barulhento. E no outro extremo você tem outro polo barulhento. Esses polos, como eles são barulhentos, eles têm mais disposição de atuar, de colocar seus pontos de vista, eles ocupam os ambientes do debate, abafam o debate das pessoas mais ponderadas, que estão mais ali, né? Mas o grosso da população brasileira hoje, mais da metade, ou pelo menos metade, segundo todas as pesquisas
que têm sido feitas no Brasil esse ano, apontam que metade dos eleitores não querem nem Lula e nem Bolsonaro. Agora, falta o nome. Ainda não chegou o nome. Vamos fazer um é difícil acordo aqui, construir isso, então? Não é fácil, mas é possível. É possível. Professor Kleber, É possível. eu acho que nós devemos esse amplo debate em relação à terceira via. Vamos falar sobre isso ainda nesse programa. Eu vou agora chamar ao vivo, né, o nosso repórter Daniel Santos e depois eu vou ler as mensagens. Gente, novamente, viu uma enxurrada delas, mas vamos continuar falando sobre esse embate aqui e a terceira via é o ganho principal, porque você quer saber sobre isso, tá bom? Olha só, então vamos agora com o repórter, porque ele vai trazer pra gente, Daniel Santos, informações, sabe o que, gente? Aquela novela do VLT e do BRT, porque o governo de Mato Grosso vai realizar audiências, e é sobre o BRT, é isso mesmo, Daniel Santos? Bom, não tem perigo nenhum você ficar aí, porque aí seria um traçado do VLT, né, que está bem longe, está bem parado. Pode passar o BRT, então, por aí ou não? Explica pra gente que audiência é essa, o que será tratada nela? Bom dia, Luciana Gaviglia, bom dia, Haroldo Arruda, Kleber Lima, todos vocês que nos dão o privilégio da audiência. Ter audiência é ser privilegiado por milhares de pessoas que nos acompanham nesse momento através da TV Vila Real. Pois bem, você falou, você comentou, até assustei, olhei para trás e falei, vai que aparece aqui algum carro, algum vagão, mas não, essa não é a nossa realidade. Para quem acompanha essa história há um bom tempo, desde a virada ali 2009, 2010, vocês vão lembrar, antes desse canteiro ser todo destruído, que aqui atrás tinha um ponto de táxi e os taxistas tradicionais foram retirados daqui. Belíssimo ponto de táxi, tinha uma cobertura, árvores. Bem aqui onde eu tô com o Valdeir, tinha um corte no canteiro, onde os carros entravam aqui nessa faixa para fazer o contorno um pouco mais à frente, né? Quanta mudança, quanta alteração, quanta palavrinha, né? Não foi isso? Quanta argumentação para trocar o modal de VLT, de BRT para VLT e agora uma nova mudança. Pois bem, vem aí a audiência pública para a apresentação do anteprojeto do BRT. O que é isso, anteprojeto? É uma audiência pública para mostrar para a sociedade como será, por exemplo, o processo todo de construção, as benfeitorias, as chamadas obras de artes, que são as intervenções na estrutura urbana, para que, segundo o governo, passem por aqui carros do BRT, que é um ônibus de trânsito rápido, de piso baixinho, ele não tem escada, não tem degraus, então é um piso baixinho. Aqui seria pista exclusiva, também com ciclovia e arborização. Essa audiência pública, ela será de forma híbrida, ou seja, presencial e também pela internet, no canal do governo no YouTube. Ela será realizada nos dias 9 e 10 de setembro. Puxando aqui pela memória, o movimento do dia 7 é na terça, então será na quinta e na sexta-feira da semana que vem, das 2 às 5 da tarde, presencial em 2 locais. No auditório da SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação, e também na Câmara Municipal de Várzea Grande, para todos os varzeagrandenses poderem participar dessa audiência pública. E aí poder questionar, tirar as dúvidas, como é que vai funcionar essa estrutura. E esses ônibus vão transitar por onde? Quais serão as intervenções, as desapropriações? O que é que vem por aí de estrutura? Além desse ramal cortando do aeroporto, passando aqui onde nós estamos, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Avenida do CPA, chegando até o Comando Geral da Polícia Militar, por exemplo. Ao outro que sai da Prainha, sentido Cochipó, sentido Tijucal. Teremos outros a mais também do BRT aqui, se seguir dessa forma. A sociedade vai poder perguntar para um profissional que ele é bem conhecido de vocês, bem conhecido do público que está acompanhando a TV Vila Real. Ele é secretário adjunto de gestão e de planejamento da Secretaria de Infraestrutura, que está realizando esse evento, essas audiências públicas, que é a determinação da Justiça, tem que seguir todo esse trâmite. É o rito até chegar à licitação para a escolha da empresa que vai
desenvolver essas obras Cuiabá e também Várzea Grande. É o Rafael Detone. Vocês lembram dele? Ele participou do processo de implantação de preparação da cidade do Rio de Janeiro para as Olimpíadas. Conhece muito bem toda essa questão de BRT e de VLT. Ah, e vou falar só para vocês que estão aqui no A Notícia de Frente, viu, Luciana? Ele estava naquela equipe do Silval Barbosa, do ex-governador Silval Barbosa. E ele foi um dos que recomendou a mudança na época de BRT para VLT. Mas essa fica só entre nós aqui, tá, Lu? Eu volto com você. Pode deixar, Daniel, o seu segredo estará guardado comigo eternamente, não vou contar para ninguém, mas ó, vou te dar um conselho, hein? Sai daí porque o VLT não vai passar não, mas o BRT, pode chegar rapidinho, Tem viu? perigo não. Tem Tem perigo não. Olha, e vamos continuar falando sobre esse assunto do VLT e BRT, porque tem novidade, viu? Tem nova briga jurídica aí, como se não bastassem já as outras brigas jurídicas em relação ao VLT e BRT. Mas antes de chamar o intervalo, eu preciso ler suas mensagens. Não são todas, vocês já sabem, que a participação aqui, graças a Deus, graças a você, é maciça. Vamos a algumas então, tá bom, gente? Mas eu vou lendo no decorrer do programa. Bom dia, bancada. Kleber, você não entendeu que as pessoas de bem do Brasil não aguentam, não aceitam mais a facção petista? Bolsonaro passará, mas o PT não voltará. Não aceitaremos mais tantas roubalheiras. Não vamos descansar enquanto não tirarmos os urubus. Tenham todos um bom dia. A Ivone Gonzaga. Que planeta vive o professor Haroldo? Defendendo as paranoias desse presidente vergonhoso. É o Jairo Rocha. A esquerda não respeita o que decidimos nas urnas. Decidimos por um presidente que pensa em Deus, família e é conservador sim. Se fosse ao contrário, iria votar no PT. Bom dia, bancada. Parabéns, professor Haroldo, pelo raciocínio, pois o Bolsonaro está no caminho certo. Bom dia, bancada. O Kleber assusta com o Bolsonaro, mas não assusta com o STF e nem com esse Congresso tomando atitudes totalmente absurdas. Faz favor, Kleber. A manifestação não é Bolsonaro que está organizando, e sim o povo. Bom dia. Ver o Kleber falar que nós temos um presidente desequilibrado é fácil, né? Porque você não falou do Lula, ladrão, bandido. O nosso presidente não é corrupto. Isso encomenda a vocês. Fora, Kleber. Você não está nem participando da eleição. Vamos lá. Não adianta passar. Também, o Lula já passou faz tanto tempo, mas o povo tem obsessão pelo Lula. É por isso que o Lula está bem nas pesquisas. É pela obsessão dos bolsonaristas com ele. Não adianta passar panos quentes. Esse é um governo perigoso para o país. Olha, gente, vamos, no decorrer do programa, ler outras mensagens, mas agora eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, viu, falando sobre a nova disputa aí judicial entre BRT e VLT.